Salve galera, beleza? Na paz do Senhor, tudo suave no reino, na caminhada do reino. Então beleza, pessoal, seguinte. Hoje Deus ministrou no meu coração uma palavra tremenda, onde diz assim, ó: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, fluiu para ele grande multidão que estava junto ao mar, e que chegou para ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente ele suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, põe a mão sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Esse texto tremendo, é muito emocionante, porque a gente vê o que Jesus faz na vida da pessoa. O primeiro princípio que a gente tem que entender aqui é uma coisa. Então vou ser bem breve, vou ler essa palavra e vou mostrar como fazer, por que a gente está nessa situação. Em João 3,16 diz o seguinte: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Então, aqui a gente vê uma coisa muito interessante e é muito emocionante esse texto, porque a palavra diz assim, ó: salva e ela viverá. Então, outrora nós estávamos mortos, a gente estava morto. Galera, quem não mesmo que você não se sinta morto, você sente aquela falta de alguma coisa, aquela solidão, aquele buraco dentro de você. E essa solidão, que causa uma certa depressão de forma total, nos leva ao caminho das drogas, ao caminho do crime, ao caminho do sexo, entendeu? As meninas, falo muito com as meninas da noite aí, galera, porque ninguém fala do evangelho pro pessoal da noite. Eu fui da noite, eu não vi a igreja lá falando de Jesus para eles, correndo atrás, indo ministrar, porque o pessoal quer eu sou missionário, mas quer fazer missão lá longe e a igreja tem que pagar para você fazer missão. Tira tua bunda do banco, tira teu corpinho da cama, que não tá orando, e vai pro centro. Vai falar do amor de Jesus pro nóia, abraçar o nóia, pras meninas da noite, abraçar e amar aquelas meninas. Os irmãos da noite, abraçar eles. Entendeu, galera? Pessoal que tá perdido, porque o Senhor Jesus veio para salvar o que estava perdido e libertar. E aqui a palavra de Deus nos diz que impõe a mão sobre ela. Primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar Jesus, pedir que Ele coloque suas mãos sobre nossas vidas, para sermos salvos. Então nós vamos viver. Aí nós vamos ter vida e vida em abundância. E o mais emocionante disso tudo é que Jesus foi salvar a filha única daquele homem. Eu sou pai de 3 filhos, eu sofro muito pelos meus filhos. Tenho 2 filhas e um menino. Então assim, pessoal, ele tinha só aquela menina. E o absurdo de tudo isso, assim, aos olhos dos religiosos, que ele era um dos chefes da sinagoga. Era um dos que fazia aquilo funcionar. E Jesus era considerado um herege para eles. E ele se prostrou no pé de Jesus, insistindo, pedindo toda hora, chato, que Jesus fosse lá e salvasse. Na continuidade desse texto, nos outros evangelhos, no evangelho de Mateus e Lucas, você vai ver que antes de Jesus chegar até lá, ele passou por uma mulher enferma. E ela falou: se eu tocar só nele, eu serei curada. Para provar que as coisas não acontecem no nosso tempo. Que Jesus faz muitos outros milagres, às vezes, antes de fazer o nosso. E o milagre não é você ficar rico, o milagre não é de repente você ser curado, mas é você ser salvo. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Jesus chegou lá, segurou na mão da menina e ela levantou, e todo mundo estava zombando, escarnecendo: ô, cara maluco, a menina já está morta.
Ele passou pelo meio da multidão, pegou a mão da menina e levantou, a menina foi salva. Como eu fui salvo. Em Efésios 2, diz o seguinte, amados. Efésios 2 não, perdão. Só um pouquinho, pessoal, que o olho às vezes não ajuda. Aqui, ó. Efésios 2. A palavra de Deus diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais vocês andavam antes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós estávamos antes, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais de antemão nos separou para que andássemos nelas. Não é tremendo? Nós estávamos mortos nos nossos crimes. Nós estávamos mortos no nosso pecado. Deus nos trouxe o alvará de soltura. Deus nos cantou alvará. Jesus foi para a cruz e ressuscitou. É o que eu digo para vocês. Cantou alvará, galera. Cantou alvará. Cristo foi para a cruz e ressuscitou. É o que eu deixo para vocês nesse dia. Se liga nas ideias, poucas ideias.